Boa noite a todos, eu sou o Dr. Nelson Martins e nós vamos falar sobre criança, natureza e ócio criativo. E eu vou começar com uma pergunta. O que a gente mais deseja para as nossas crianças, para os nossos filhos? Que eles sejam saudáveis e que eles sejam felizes, não é mesmo? E que tipo de adulto a gente deseja que eles se tornem? Adultos saudáveis, felizes e que sejam cidadãos que possam contribuir com a nossa sociedade. Então aqui cabe mais uma pergunta. Será que a gente está no caminho certo para isso? É sobre isso que nós vamos falar agora. Bom, ao longo do século XX, nós vimos as máquinas substituírem o nosso trabalho braçal. Então aquele trabalho que era pesado, repetitivo ou perigoso, as máquinas estão executando agora e com muito mais eficiência. Então havia sobrado para nós o trabalho cognitivo, o trabalho intelectual. Só que agora, no século XXI, o computador está nos substituindo nesse ponto também. E com muito mais eficiência. O conhecimento agora, gente, está em todo lugar, está na palma das nossas mãos. A gente pode acessar em qualquer lugar, a qualquer momento. Então, as habilidades humanas que passam a ser mais importantes são a nossa criatividade, a nossa inteligência emocional e as nossas habilidades sociais. Então a pergunta que a gente tem que fazer, na verdade, é o que a gente precisa para ter crianças e adultos saudáveis, felizes, criativos e emocionalmente estáveis. Bom, eu acho que não tem dúvidas que um ambiente saudável é parte essencial desse processo. E ambiente, eu não me refiro apenas ao ambiente físico que nos cerca, mas também as pessoas que a gente convive, o tipo de afeto que a gente recebe, nossos hábitos, a nossa alimentação, o nosso estilo de vida. Não tem dúvida que as condições do nosso nascimento e as experiências que a gente tem ao longo da nossa vida vão definir muito o tipo de adulto que a gente vai ser. E uma outra característica importante do ser humano é esse nosso cérebro, né, gente? Um órgão extremamente complexo, mas que paradoxalmente nasce extremamente imaturo. Só que ele se desenvolve rapidamente ao longo da nossa infância. E no auge desse desenvolvimento, a gente está formando novas células e literalmente milhares de novas sinapses por minuto. O nosso cérebro chega a triplicar o seu peso nos primeiros anos de vida. Então a gente pode ver o quão fascinante, o quão impressionante é o desenvolvimento durante a infância, mas também o quão vulnerável que esse período pode ser, né? Qualquer estímulo nocivo aqui, gente, pode ter consequências catastróficas e muitas vezes permanentes para o futuro. Claro que além do ambiente, nós temos também as características que são intrínsecas em cada um de nós, que é a nossa carga genética. Então, durante muito tempo tem havido essa polêmica, né? O que nos torna indivíduos únicos? É a herança genética, vinda dos nossos pais, ou é o ambiente onde nascemos, onde a gente cresce? É a famosa polêmica nature versus nurture. Nós somos o que somos por causa dos nossos genes, ou nascemos como um quadro em branco e o ambiente é que vai nos definindo, que vai nos moldando? Bom, embora possa até haver uma discussão sobre o que pesa mais, se é a genética ou se é o ambiente, é sensato a gente pensar que esses dois fatores interagem, né? Só que essa interação genética e ambiente tem tomado um peso, uma importância cada vez maior à medida que evoluem os estudos da epigenética. A epigenética está nos mostrando que o ambiente não só nos influencia, o ambiente nos modifica. Estímulos vindo do ambiente podem alterar quimicamente o nosso DNA, através da metilação principalmente, e genes podem ser ativados ou desativados, para o bem ou para o mal. Genes relacionados à saúde ou doença podem ser ligados ou desligados. Então, embora a estrutura do nosso DNA não seja modificada, a nossa expressão genética pode ser modificada pelo ambiente. Então, levando em conta essa questão da epigenética, a dicotomia nature versus nurture praticamente perde o sentido. A ciência está nos mostrando que está tudo interconectado, tudo muito mais ligado do que a gente jamais imaginava. E levando em conta ainda essas questões da epigenética, a gente pode perceber o quão nocivo pode ser um ambiente ou um estilo de vida inadequado no corpo e no cérebro de uma criança que está em crescimento, que está em formação. Bom, nós temos que reconhecer que ao longo das últimas décadas a gente teve vários avanços em termos de saúde infantil, né? Através de medidas como saneamento, acesso à água potável, imunização, assistência ao pré-natal, assistência ao parto, a gente conseguiu sim diminuir muito a mortalidade infantil. Nós controlamos várias doenças, principalmente as doenças infecto-contagiosas, que costumavam ser a principal causa de mortalidade e morbidade infantil.
Só que as nossas crianças agora estão adoecendo com outro tipo de problema. E a gente tem visto um aumento exponencial das doenças psicoemocionais. Então, problemas como ansiedade, depressão, déficit de atenção, distúrbios de sono, dificuldades escolares, dificuldade de socialização, obesidade, até mesmo o autismo, tem aumentado muito. E a gente se pergunta, né? Qual é a causa do aumento dessas doenças? Será que são fatores genéticos ou serão fatores ambientais? A gente sabe que são os dois. Genética e ambiente interagem. Já há vários estudos mostrando que a epigenética está por trás do aumento de várias dessas doenças. Então, gente, a gente tem que reconhecer, nós definitivamente não estamos no caminho certo para criar crianças felizes, saudáveis e criativas. E o que a gente pode fazer? É aqui que entra o criança, natureza e o ócio criativo. O ócio criativo é um conceito desenvolvido pelo sociólogo italiano Domenico De Masi. No final do século XX, De Masi percebeu que, ao contrário do que a gente poderia esperar, as mudanças econômicas e tecnológicas estavam, na verdade, tornando o nosso trabalho cada vez mais intenso, mais estressante e mais invasivo nas nossas vidas. Nós estávamos nos tornando indivíduos cansados, estressados e pouco produtivos. E isso tudo que eu estou falando para os adultos aqui também vale para as crianças, gente. Então, o De Masi propôs que a gente tivesse momentos de ócio criativo no nosso dia a dia. Esses seriam momentos que a gente se dedicaria a atividades que gerem satisfação pessoal. Nesses momentos, a gente poderia se dedicar aos nossos interesses, às nossas habilidades, às nossas paixões. Porque quando a gente trabalha sem parar, o nosso corpo e o nosso cérebro fica cansado, fica exaurido. Então não adianta trabalhar mais e mais se a gente não vai ter produtividade para aproveitar essas horas. Por outro lado, quando a gente executa tarefas que são criativas e significativas, a gente se torna mais produtivo, a gente gera inovação e contribui muito mais com a sociedade. Isso porque quando a gente está descansado, quando a gente está feliz, a gente tem melhores ideias e melhor desempenho. E o problema, gente, é que assim como os adultos, as crianças estão tendo um estilo de vida que é cansativo e estressante. E isso acontece porque a maioria dos pais acredita que, lotando a agenda dos seus filhos de atividades, eles vão estar capacitando elas para ter um futuro melhor. Só que vários estudiosos, vários educadores têm alertado que esse excesso de estímulos é muito mais prejudicial do que benéfico. Em vários países, alguns com os melhores índices educacionais, como a Finlândia, por exemplo, ficou bem demonstrado. Quando aumentava o tempo, a brincadeira melhorava o desempenho escolar das crianças. E ao contrário, quando havia um excesso de atividades, as crianças começavam a ter sintomas psicoemocionais, como ansiedade, déficit de atenção e até mesmo burnout. Então, gente, as crianças precisam de momentos de ócio criativo. Separar um período ocioso na agenda das crianças propicia que elas desenvolvam habilidades intelectuais, atividades sociais e emocionais. Crianças que brincam livres se desenvolvem melhor e se tornam adultos mais criativos e mais felizes. Então, como que a gente pode fazer para propiciar momentos de ócio criativo no dia a dia das nossas crianças? Nós vamos matricular ela numa escolinha de ócio criativo? Claro que não, né, gente? A resposta é, vamos deixar elas brincarem livres, em ambiente aberto, em contato com a natureza. E o contato com a natureza é parte essencial desse processo. Se a gente levar em conta o nosso desenvolvimento como espécie, né, Homo sapiens, nós desenvolvemos nas savanas africanas. E durante centenas de milhares de anos, nosso corpo e nossa mente evoluíram naquele tipo de ambiente. Nós estávamos imersos na natureza, nós fazíamos parte da natureza. Então, quando a gente fala de estímulo certo na hora certa, a gente está se referindo desse estímulo, vindo da natureza. Vamos imaginar dois grupos de crianças. O primeiro grupo são aquelas crianças que no seu dia a dia têm contato regular com a natureza. Então, são crianças que rolam na grama, sobem árvore, brincam no balanço, pulam corda, jogam bola. Imagina o tanto de estímulo saudável que essas crianças estão tendo. Estímulos que atuam em todos os órgãos do sentido ao mesmo tempo, né? Propiciando aí uma coordenação sensorial muito maior. Estímulos que atuam melhorando o equilíbrio, a força muscular, a coordenação motora. Essas crianças, gente, alguém tem dúvida que elas vão crescer felizes, saudáveis e criativas? Além disso, essas crianças têm a oportunidade de ter contato com outros animais, com plantas.
E isso propicia momentos de tranquilidade, de relaxamento, de diminuição do estresse. O outro grupo de crianças são as crianças tipicamente urbanas. São crianças que passam a maior parte do seu tempo trancadas entre quatro paredes. Crianças que têm mais contato com tijolo, concreto e cimento do que com plantas, com animais. E os poucos momentos livres que essas crianças têm, elas estão sentadas no sofá, em frente da televisão ou no videogame. E os seus pais, para compensarem, acabam matriculando essas crianças em inúmeras atividades. Então elas passam o dia todo correndo de uma atividade para outra. Faz um lanchinho ali no carro mesmo, comendo uma barrinha de cereal, ou às vezes um outro alimento ultraprocessado. É um estilo de vida estressante, gente. Essas crianças estão o tempo todo com cortisol e adrenalina elevados. É um estresse tóxico. Alguém tem dúvida que essas crianças vão acabar tendo algum problema psicoemocional, vão acabar adoecendo? Então, gente, a gente não tem motivo para estar intrigado ou para estar surpreso com o aumento dessas doenças psicoemocionais. A gente definitivamente não está propiciando para as nossas crianças um ambiente saudável para crescer. O estilo de vida delas está longe do ideal. O primeiro tratamento que a gente tem que prescrever para as nossas crianças, gente, com certeza é esvaziar a agenda lotada e deixá-las brincarem livres, em ambiente aberto, em contato com a natureza. Nós temos, como sociedade e como indivíduos, que tomar medidas urgentes para propiciar para as nossas crianças mais momentos de ócio criativo. Elas precisam de mais contato com a natureza. Esse é o recado que eu tinha para dar. Obrigado. Bom congresso para todos.